Olá pessoal, a gente vai continuar nossa aula, tá? O tema hoje que a gente vai conversar é sobre acidente vascular, tá? Cerebral. Vocês já estudaram esse tema, tá? Então a gente só vai revisar algumas coisas, tá? Porque como a gente está estudando neurologia, é importante a gente conhecer a questão do acidente vascular cerebral, tá? Mas vocês sabem muito bem que essa terminologia mudou, né? Então, antes da gente falar do AVC, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do derrame. O AVC, na verdade, ele é conhecido como um derrame cerebral, tá? As pessoas ainda chamam como derrame cerebral? Sim, tá? Então, derrame cerebral, AVC, eles são muito conhecidos, né? Então, por isso que quando a gente fala assim, AVE, aí as pessoas falam assim, ai, nossa, mas mudou há muito tempo essa terminologia, tá? Então, é acidente, tá? Vascular encefálico, tá? Aqui, ó, encefálico. Então, só foi, logicamente, uma troca de termos, tá? E o que acontece com a questão do meu AVE, tá? Logicamente, é um ramo da medicina, tá? Que estuda, logicamente, a parte do meu cérebro. Então, quem trabalha essa parte, logicamente, quando você tem um AVE, é o neurologista, tá? Para saber se você, logicamente, né, teve um déficit neurológico. Esse déficit neurológico, tá? Isso vai afetar, logicamente, sua fala, equilíbrio, tá? Logicamente, a parte motora, tá? Que é muito importante. Então, na verdade, é um ramo, logicamente, da medicina, tá? Logicamente, que pode causar danos no cérebro, tá? Então, vai ter um déficit neurológico, tá? Aí, eu vou perguntar para vocês, vou deixar, logicamente, a pergunta para vocês. Para a gente identificar um AVE, tem como a gente identificar, existe logicamente um protocolo. E qual é esse protocolo, tá? Esse protocolo é aplicado muito na urgência e emergência, tá? Urgência e emergência aplica muito esse protocolo e logicamente no hospital a gente tem esse protocolo também. Então eu quero saber o nome desse protocolo e como que é aplicado, tá? Que provavelmente você já deve ter logicamente falado sobre esse protocolo, tá bom? O que acontece, tá, gente? A gente tem dois tipos de AVE. Um é hemorrágico, tá? E o outro, logicamente, é o isquêmico, tá? O isquêmico, gente, é uma obstrução de um vaso, tá? Que um tá deixando passar oxigênio, logicamente, pro meu cérebro. E ali, logicamente, a pessoa vai ter uns danos neurológicos que pode se recuperar, tá? Tem pessoas que têm um AVE leve, tá? Que fazendo fisioterapia volta. O hemorrágico, ele é um pouco mais grave. Por quê? Porque ele tem uma ruptura dos meus vasos. Tá? Então, alguns vasos no cérebro eles se rompem, tá? E ali, logicamente, o meu paciente precisa fazer uma cirurgia, porque precisa, logicamente, tirar todo aqueles coágulos, tá? Logicamente, estancar, logicamente, esse vaso que está, logicamente, tendo uma ruptura. E o meu paciente, ele pode ficar vegetativo, tá? Lembra que eu falei que tudo que acontece no cérebro tem dano? Então, quando a gente fala de AVE, é uma das patologias que mais tem danos, tá? E logicamente, quanto mais tempo o cérebro ficar sem, logicamente, o sangue oxigenado, tá? Logicamente, aumenta a chance de ter mais danos permanentes no meu cérebro, tá? Que não é o que a gente quer, tá? Mas é o que acontece, tá? A questão da epidemiologia, tá? A gente vai falar que afeta mais idoso mesmo, tá? Mas hoje a gente tem uma síndrome de burnout, tá? Essa síndrome é a síndrome do estresse, que hoje em dia tem pessoas com 50, 40 anos tendo um AVE, tá? Muda alguma coisa? Sim, tá? Uma pessoa de 50 anos, 40 anos, não é para ter, logicamente, um acidente vascular encefálico,
tá? E aí a gente vai falar também de uma medicação que todo mundo fala da questão do AS. O AS ajuda? Sim. Aí eu pergunto para vocês, mas o AS, ele é um anticoagulante? Então eu estou deixando a pergunta para vocês, porque a gente usa tanto em tratamento de AVE, tá? Tanto no tratamento, tá, de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, por que a gente usa, tá? Então assim, ela deixou de ser uma doença de idosos, tá? Ela não é uma doença só de idosos agora, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem 20%, tá, do AVC, que não é mais AVC, é AVE, tá? Coloca aqui, ó, AVE, tá? Que ocorre, logicamente, no indivíduo, tá? A 65 anos, tá? E não só de 65, 70, 80, tá? Mas atinge muito, né? Então é uma das patologias que está no topo, tá? A AVE, infarto, tá? São as patologias que mais estão em alta, tá? Fora, logicamente, a pandemia da Covid-19, tá? Então, essas são as patologias, tá? Então, 85%, tá, dos acidentes vasculares encefálico, aqui já foi corrigido, tá vendo? Tá? Tem origem, logicamente, de isquemia, tá? Isquemia é o que eu falei para vocês, é quando eu tenho uma obstrução, tá, de um vaso e não consegue passar oxigênio para o cérebro, tá? E 15%, logicamente, do restante, tá, é logicamente hemorrágico, que é o mais grave, tá? Esse aqui é o mais grave. Causa, logicamente, perca, tá, cognitiva? Causa também, tá? Como eu já falei também, ela causa outras percas também, tá? Não é só cognitiva, fala, tá? Pensamento, tá? Por isso que eu dei, logicamente, a estrutura do cérebro, tá? Pra gente identificar isso, tá? E, logicamente, é a terceira causa de mais morte no mundo, tá? Então, o AVE é uma das patologias que mais mata, tá? E, logicamente, aqui no nosso país, tá? É a primeira causa, tá? É uma das patologias que mais mata aqui no Brasil, tá? Então, é a primeira causa de morte no Brasil, tá? Então, a gente precisa ficar alerta. Por isso, do protocolo, para a gente identificar um AVE, tá? Que é aí que eu peço para vocês. Aqui eu tenho os tipos, tá, de AVE, que são as lacunas, tá? Logicamente, trombóticos, tá? E logicamente em questão de embolia, tá? Que a embolia pode ir diretamente para o cérebro, tá? Vocês sabem como que se forma, tá, um trombo, né? Vocês sabem como que se forma um trombo, vocês sabem direitinho sobre isso, não é? Se não, a gente conversa sobre isso, tá? Então, é mais ou menos assim, pessoal, ó. Eu tenho aqui a minha parte inferiores, tá? Que são as minhas pernas, tá? Que são meus membros inferiores. E, logicamente, as minhas veias, elas têm isso. Não sei se vocês já viram. Tá vendo, ó? Ó, é dessa forma, tá? O que que acontece? Isso daqui ajuda o fluxo sanguíneo, tá? Para baixo, mas ele ajuda para quando o fluxo sanguíneo ele for para cima. Então isso daqui ajuda, tá vendo, ó? Para o sangue voltar, tá vendo? Isso daqui ajuda. E ali, logicamente, vai ficando, logicamente, proteína, vai ficando, logicamente, sangue, tá? E ali ele vai formando um trombo. Mas como vocês mesmos sabem, o trombo, ele não fica num lugar só, ele deveria ficar preso. O que que ele faz? Ele sobe, tá? E pode ir diretamente, logicamente, questão da embolia, pode ir, logicamente, na aorta, pode ir, logicamente, no pulmão, tá? E pode subir diretamente, tá?
na questão do cérebro. O trombolíticos, tá, que são algumas medicações que a gente vai falar depois, tá, a gente pode, tá, dar para quem tem, logicamente, esse AVE, tá, isquêmico, tá, mas a gente só pode dar se o meu paciente não teve uma cirurgia, tá, recentemente, tá, principalmente do coração, porque senão esses medicamentos ele pode vir causar a morte. Então ele pode acontecer logicamente um choque, tá, hemorrágico. Então tem que tomar muito cuidado com esses trombolíticos, tá? A gente tem logicamente hemorrágico, que é logicamente aonde está a parte cerebral, tá? Intracerebral, tá? Dentro. E aí logicamente nas meninges, tá? Na subaracnoide, tá? Que é logicamente nas meninges, que isso a gente já estudou também, tá bom?